Bom, essa segunda parte é uma parte é muito interessante que nós vamos falar aí do método, né? O MID, ele significa MID, Múltiplas Inteligências de Desenvolvimento Emocional, em homenagem até à teoria de Harvard das múltiplas inteligências, que foi a coluna mestre para o MID nascer. Então, o MID é um método que eu criei, já venho treinando pessoas no Brasil, já treinei mais de 2.000 pessoas, certificando aí agora, para realmente desenvolver a inteligência emocional através da estruturação da identidade emocional, que é um conceito exclusivo do MID, né? Esse conceito de estruturação da identidade emocional. Então, esse que foi o processo aí do MID. Bom, a teoria das múltiplas inteligências foi sim, não é que ela é hoje a base, a estrutura do MID, não. Eu acho que a coluna mestre do MID hoje seria os estados emocionais de vida, mas o nascimento do MID, quem estruturou, quem direcionou, foi a teoria das múltiplas inteligências, sim, que é a teoria que nasceu em Harvard, que mostrou que todos nós nascemos iguais em inteligência, né? Não temos essa diferença. E então foi uma teoria que realmente explicou muita coisa na minha vida. Então foi a teoria que estrutura o início do MID. Bom, por quê? Porque, na verdade, eu me inspirei muito na questão do Goleman, né? Eu via que Goleman tinha usado essa teoria também como base, ele usou a inteligência interpessoal e a intrapessoal. É lógico que o Goleman foi toda a base inicial do meu estudo, né? Eu também trabalho a intrapessoal, depois eu trabalhei a interpessoal. Para mim, é uma das inteligências que deve, para quem quer falar de inteligência emocional, porque segundo Gardner não existe uma inteligência mais importante que outra. Mas quando você está falando de inteligência emocional, a inteligência interpessoal, que é essa inteligência de você se relacionar com pessoas, por isso que é inter, você e mais um, que a intra é essa inteligência da pessoa se conhecer. E a inter é a inteligência da pessoa se relacionar. Essa, para mim, é uma das bases, né? Mas o que eu percebi? O que o MID ele deu um grande salto no processo da inteligência emocional? Quando eu percebi que sem a inteligência existencial não vai. Eu acho que isso é uma crença minha. Isso é existencial, não necessariamente, não necessariamente. Inteligência existencial não quer dizer religião. Se você tem religião, ela estaria nessa inteligência. Mas é uma inteligência de pessoas, mais eu penso na inteligência existencial mais uma inteligência característica de filósofos. São pessoas que começam a questionar o existir, fazer perguntas, né? Pensar na vida, na morte, o porquê que está aqui. Então, uma questão valores, né? Essa questão existencial, ela mexe muito com essa questão. A outra coisa, eu chamo de autodomínio. O autodomínio é um processo que separa o MID dos outros métodos que tem mais objetivo de autoajuda, porque autodomínio, para mim, é autoconsciência, né? Você ter consciência de todos esses elementos que envolvem a inteligência emocional, e a partir da hora que você tem consciência e você se avalia, você cria a autoconsciência. Então, esse é o grande papel que eu acho importantíssimo, que esses cursos de autoajuda, livros, desperta. Mas esse é como se fosse um despertar. Aí eu chamo que realmente existe aí um processo já, uma fase seguinte, que é a autogestão. Uma coisa depois é você saber colocar isso em prática. Depois, você tem a terceira fase do autodomínio, que é autorregulação. É efetivamente colocar em prática. Então, autoconsciência é você se avaliar, autogestão, você conseguir gerenciar esses indicadores, e a autorregulação seria você conseguir colocar em prática, né? Esse aí que eu acho que fica o grande desafio. Abismos, o que eu chamo de abismo? É o seguinte, quando você está... As pessoas acham que um processo desse, um processo de mudança, é uma viagem linear, e não é. Na verdade, você vem, aí você tem uma queda profunda, depois você volta. Então, você tem que imaginar um U. Eu chamo de U do autodomínio. Então, entre esse processo de ter consciência, autoconsciência, para você começar a ter coragem de se avaliar, que eu chamo de segunda realidade, que vai vir uma realidade de conflito,
você tem um abismo da autoajuda. Você geralmente, a maioria das pessoas, a grande massa, não tem coragem de saltar, porque teria que rever coisas que às vezes não tem preparo emocional para fazer. O segundo abismo é mesmo nessa fase que a pessoa já mergulhou, vem trabalhando, conseguir vencer a sua natureza, o seu estado de vida e superar o outro abismo, que é colocar em prática e fazer uma entrega. Então é isso que eu chamo de dois abismos. Depois, o objetivo, né? Existe uma disciplina acadêmica que um professor do MIT criou, chamada domínio pessoal. Ela é a base do meu pensamento. O domínio pessoal é uma disciplina que nasce para explicar para onde você vai, né? Primeiro, onde você está, qual a sua realidade. Depois, para onde você vai. Pensa que nós vamos fazer uma viagem, e uma viagem tem que ter começo, origem e destino. Então, qual é a sua realidade e depois para onde você vai. Então, o domínio pessoal ele trabalha 5 elementos. A visão de futuro, é onde você quer estar daqui uma década, a sua realidade, trabalha a jornada, né, a intenção criativa, um conceito muito legal, e o choque da tensão criativa com a tensão emocional. É mais ou menos como se a tensão criativa fosse a voz da intuição e a tensão emocional fosse a voz do sabotador. E as pessoas, aí nasce o quinto elemento, que é chamado de conflito estrutural. É quando você entra naquela briga, né, de uma voz falando para você ir e uma voz falando para você não ir. Então você nasce um conflito estrutural aí. Então trabalho muito em cima do domínio pessoal. Uma das ferramentas mais fortes que eu trabalho são valores. Parece uma coisa meio piegas, né? Hoje em dia todo mundo fala de valores, as igrejas falam de valores, as escolas falam de valores, mas eu não encontrei um método para trabalhar valores, né? Então eu criei uma matriz de valor, que a minha pergunta assim, às vezes eu estou dando palestra para pais em algumas escolas, e aí os pais falam, não, mas eu passo excelentes valores para os filhos, para os meus filhos. Aí eu pergunto, quais? Aí como assim quais? Você está dizendo que está passando excelentes valores, quais são esses excelentes valores? E eles não sabem me responder. Então, a matriz de valor, ela vem responder uma coisa que provavelmente mesmo você, se eu te fizer uma pergunta agora, eu vou te colocar numa situação difícil. Quais são os 10 valores na sua vida que você não negocia? E mais, se você negociar, você sofre e entra em tristeza, que a gente chama de dissonância. Então, para isso que existe a matriz de valor. Eu trabalho depois a parte interpessoal, com toda a base em cima do pensamento sistêmico, que também é uma disciplina acadêmica do mesmo professor do MIT. Eu venho trazer toda essa visão sistêmica para a pessoa, porque quando você passa para a segunda fase do autodomínio, que você sai daquele abismo da autoajuda e você faz uma conexão muito profunda, é muito comum nascer um pouco de revolta, né? Você percebe alguns conflitos, alguns conceitos que te passaram, que te fizeram sofrer muito, e você costuma achar muito culpados e culpa. E como o primeiro princípio de um pensador sistêmico é que num sistema não existe culpado, né? Ou seja, o que meu pai me passou de certo ou de errado é o que ele foi programado para passar, né? O que ele acertou, o que ele foi programado para passar certo. O que ele errou, ele também foi programado para errar. Então isso envolve tudo aquilo que eu falei, cultura, lugar que a gente mora, trauma que os nossos pais tiveram. E aí, se você for jogar a culpa nos pais, você vai chegar nos seus avós, se chegar nos avós, vai chegar nos bisavós. Por isso que Sandy costumava dizer que se você procurar um culpado, você vai acabar chegando na África, né? Então, o pensamento sistêmico, ele veio me ajudar nessa parte interpessoal. Depois, eu criei uma matriz de relações humanas, onde eu divido todas as relações humanas em 4 tipos. São as relações leves, que elas são óbvias, elas não têm atrito, mas são superficiais. As rasas, que são as relações que não fazem o menor sentido, são superficiais de muito conflito, muito baseado em inveja, em disputa, em poder. Você tem uma relação vulcânica, que eu ajudo muito, que é as mais comuns dentro de casa, com pais e filhos, que é uma relação que tem amor, tem profundidade, tem sentimento de bem-querer, mas ela é de muito atrito. E você tem as relações cósmicas, que são aquelas relações com pouco atrito e muita profundidade. Então, eu trabalho muito em cima dessa matriz de relações humanas aí. Isso, eu falei exato. Os estados, na verdade, as múltiplas inteligências, ela foi a coluna vertebral no começo. Atualmente, o método, a coluna mestre deles são os estados emocionais de vida, né? Que é um conceito que nasceu na China, mas hoje é muito usado no Japão, pela sociedade japonesa.
e algumas também, algumas sociedades chinesas, indianas também, que diz que nós vivemos em 10 estados de vida, né? 10 estados emocionais, que vai desde a escuridão, chegando até uma pessoa que se ilumina. E o MID, eu trabalhei o método todo baseado em como sair dos 4 estados baixos de vida, né? São 4 estados que tem pouquíssima energia vital, a pessoa consome, tem muito sofrimento, e levar uma pessoa para o 9º estado, né? Dos 10, meu foco é chegar ao 9º estado, que é o estado da entrega da felicidade. Então, por isso que hoje ela é a coluna mestre disso aí. Outro conceito, porque eu percebi a convergência, quando eu comecei a ver a ciência cognitiva falando em mente, cérebro e consciência, eu falei, caramba, mas mente e cérebro, os orientais estão falando há milênios, né? Foi a hora que eu percebi já a convergência da ciência cognitiva com as filosofias orientais. Não basicamente a psicologia não. Na parte ocidental, norte-americana, eu foquei muito no que eles chamam de ciência cognitiva, né? Que envolve a neurociência, a PNL, a medicina, a sociologia, a pedagogia. São cientistas que perceberam que o emocional ele é interdisciplinar. Eu foquei mais nisso aí, muito mais até do que na psicologia, mas sem dúvida nenhuma, dentro da ciência cognitiva, é a psicologia que mais influencia, né? Então, sem a psicologia, não tem como desenvolver a inteligência emocional. A psicologia é sim, para mim, dentro dos conceitos ocidentais, a base de tudo. Já no oriental, nas filosofias orientais, esses 10 estados foi a parte que mais me impactou. Então, eu peguei, sim, muito da psicologia, mas dentro da ciência cognitiva, né? É isso, esse aí é o MID, o método aí criado, múltiplas inteligências. Hoje aí eu venho aplicando, né, em diversas pessoas e num processo de muita realização, muita felicidade. Então, agradeço você aí por me escutar aí como é que nasce esse período sabático e como é que nasce o MID, esse método aí. E estou aí transformando pessoas, realmente mostrando para as pessoas, se elas acreditarem, né? Se elas tiverem aqueles fatores, determinação, fé, intuição, disciplina, presença, fluxo, criatividade, se elas realmente focarem, elas precisavam acreditar, né? É possível. Hoje, as pessoas que me conheciam no passado e me acompanharam no processo e hoje me veem, eles realmente percebem uma mudança que, não sei se existe registro de uma mudança tão brusca como a minha. E hoje o meu propósito de vida, se eu escrito tenho, meu propósito de vida escrito hoje seria transformar a vida das pessoas passando de forma irrestrita o meu conhecimento, né? E o restrito está aí exatamente porque muitas vezes eu vejo alguns métodos que não passa 100% para os alunos, né? Porque aí acaba vendendo consultoria, mentoria, vende algumas coisas depois. Então eu acho que transformar a vida de alguém, se isso faz parte do seu propósito, você deveria entregar de corpo e alma. Obrigado a você, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.